Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa troca de conhecimento tão importante para as nossas profissões, bem como, devo dizer, para o futuro do nosso país. Eu gostaria de saber quantos de vocês já associaram as decisões judiciais à economia do Brasil. Muitos de vocês podem me falar que o direito tributário, o direito empresarial tem sim muita relação sobre isso, mas vocês já pensaram bem mais a fundo nisso? Nessa conferência, eu quero apresentar um tema muito importante para o nosso país, mas muito pouco discutido, que é a insegurança jurídica e o risco país. Nesse sentido, é preciso reconhecer que o atributo da segurança jurídica, ele traz confiabilidade para os nossos investidores que já estão aqui no Brasil, que eles trazem renda, emprego e ainda pagam seus tributos. E também fazer com que haja uma confiabilidade de novos investidores para o nosso país, também trazendo novos investimentos econômicos, fazendo com que haja o desenvolvimento econômico do país. Todavia, não é esse cenário que se vê no Brasil, muito pelo contrário. Cada dia, os resultados das demandas judiciais surpreendem cada vez mais os juízes mais experientes, por causa do alto grau de afastamento das leis vigentes, da jurisprudência e da doutrina. Até porque os juízes eles não foram treinados para que suas decisões judiciais sejam avaliadas no coletivo, mas sim em sua individualidade. E é isso que é o problema das decisões judiciais com a ordem econômica brasileira. Não é pensada no coletivo, no nosso coletivo, mas sim na individualidade em prolatar aquela decisão. Para compreender tudo isso, nós vamos abordar sobre o risco judiciário Brasil, a hermenêutica jurídica, os riscos empresariais e como tudo isso pode afetar o nosso produto interno bruto. Isso mesmo, nosso PIB. Eu sou Micaele Caetano, doutora em Direito Econômico e Empresarial. Primeiro, eu gostaria de citar um filósofo, o Dennis Lenin Rosenfield. Ele diz que as consequências e os efeitos político-jurídicos de uma decisão judicial devem ser sempre considerados e, portanto, fazer parte da construção de sua elaboração. Nisso, dá para perceber que nós podemos perceber que a imprevisibilidade das decisões judiciais é a falta de critérios técnicos e hermenêuticos na sua fundamentação, bem como o distanciamento dessas conclusões sentenciais e o comando da própria lei, da própria legislação. Isso gerou uma certa insegurança jurídica que passou até a ser chamada de risco judiciário Brasil. É uma espécie de risco país. Nesse compasso, os empresários ficam apreensivos, além de não saberem quais são as regras que vão prevalecer no contexto das suas atividades econômicas. Isso gera uma certa instabilidade política. Nisso, nós vamos agora ver uma citação do ex-ministro do STJ, José Augusto Delgado. A segurança jurídica representa, em última análise, a confiabilidade no sistema legal aplicado, na inexistência de julgamentos parciais e na não alteração injustificada da jurisprudência dominante sobre determinado tema. Nisso, nós podemos tirar as conclusões de que os riscos empresariais, eles são diferentes de incertezas. Os riscos empresariais eles são riscos ordinários, comuns, previsíveis. Eles fazem análise da legislação, das decisões dos tribunais, a possibilidade de sair vencedor em processos judiciais. Eles previnem para evitar litígios futuros, ainda fazem dosimetria do risco judiciário do próprio empreendimento. Então, essa imprevisibilidade das decisões judiciais é a falta, novamente, da correta hermenêutica da legislação aplicável à espécie. Nisso, eu vou citar agora o ministro Gilmar Mendes, do STF. Ele diz que, diante da imprevisibilidade natural, incitar negócios de maior ou menor risco, a segurança das regras do jogo é garantia fundamental para aqueles que investem seu capital em diferentes empreendimentos. Nisso, eu ressalto a relação de empresários e administração pública. A relação entre empresário e administração pública é baseada no princípio da confiabilidade legítima, coisa que é um pouco difícil no nosso país por causa da mudança dos governos
E também por causa da imaturidade política. A mudança governamental em si não é um problema, mas o problema é a não continuabilidade desses projetos que eram feitos pelo governo anterior. E isso, infelizmente, contribui para o não efetivamento dos projetos e uma certa instabilidade para aquele empreendedor que queira, sim, participar com a administração pública do nosso país. Nisso, eu vou citar agora, e eu preciso que prestem muita atenção nessa citação, é o do Fábio Loa Coelho. Ele é um preventivo do IASP, e a citação dele é muito importante para entendermos o nosso tema. Se o grau de imprevisibilidade das decisões judiciais em um certo país é mais acentuado que em outro, este último aparecerá como alternativa mais interessante para o investimento. A estabilidade do marco institucional é fator de atração de investimentos sadios. Se for considerável o risco de a norma regente do investimento não ser aplicada pelos tribunais ou receber neles uma nova interpretação, o investidor não terá o retorno estimado e tenderá a redirecionar suas opções para outros países em que tais distorções sejam menos frequentes. Nisso, o que quer dizer? Se um país ele não traz a segurança jurídica para investimento, esse empreendedor ele vai levar o seu investimento para outro país que o traga mais segurança jurídica. O resumo da citação do Fábio Coelho é esse. Se o Brasil, por exemplo, não ofertar segurança jurídica para determinado investimento, esse investimento irá procurar um país que lhe dê uma estabilidade jurídica, política, até mesmo social, né? Nisso, faz com que haja uma queda do PIB brasileiro, por causa dessas imprevisibilidades das decisões judiciais, por causa das execuções fiscais trabalhistas, revisão de contratos, formação de grupos econômicos e desconsolidação da personalidade jurídica, tanto ordinária quanto inversa. Isso tudo influencia, essa imprevisibilidade dessas questões influencia na queda do nosso PIB, causando a queda de empresas, a falta de novos investimentos e também o acentuado e talvez irreversível desequilíbrio econômico. Nisso, é necessário que o Poder Judiciário ele evite essa imprevisibilidade das suas decisões, orientando seus juízes sobre o foco que é coletivo, não individual, visando o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. Entretanto, nós sabemos que há uma cultura de superioridade que é reconhecida no nosso Brasil, que os operadores do direito eles são superiores de alguma forma aos restantes trabalhadores. Isso justifica-se ainda pelo salário dos nossos juízes de primeira instância, dos desembargadores, dos ministros do STJ e do STF. Um trabalhador médio ele ganha um salário mínimo. Já um juiz ele ganha 30 vezes a 40 vezes mais do que esse trabalhador médio. Sim, nós sabemos que há prevenções anticorrupção, mas uma desproporcionalidade em relação à população brasileira é bem notória, 40 vezes maior. Isso é bem discrepante, essa relação. Então, essa cultura de superioridade dos operadores de direito, ela não pode existir. Ela tem, sim, um caráter determinador, mas ela tem que ser tratada de forma correta. Os salários fora da realidade, né? E o sentimento de intocabilidade. Então, deve-se mudar o quadro superior do curso de direito e influenciar a valorização de outros tipos de profissão, que o direito não é intocável, que o curso de direito é sim muito importante e o poder judiciário é sim algo muito importante para o nosso país, mas que eles têm que sim se reavaliar e que eles devem pensar prolatar suas decisões de acordo com o coletivo e não com a individualidade. Chegando no fim, eu espero que a partir de agora, nós, operadores do direito, possamos utilizar os nossos conhecimentos para não danificar o nosso desenvolvimento econômico do nosso país, pensando que, dependendo das nossas decisões, se nós formos tratarmos de nossa individualidade, de nossos pensamentos, e não ocorrer na legislação em si, que ficamos cientes que isso terá conclusões severas para o nosso país, porque isso irá influir no nosso PIB e
novamente no nosso desenvolvimento econômico, infelizmente. Tenha uma boa noite, muito obrigada.